O Diário de John Wesley, o Pai do Metodismo, edição compacta, 1737. 4/4, segunda-feira. Comecei a aprender espanhol para poder conversar com meus paroquianos judeus, alguns dos quais parecem mais próximos do pensamento de Cristo do que muitos desses que o chamam de Senhor. 12/4, terça-feira. Determinado, se possível, a dar um basta aos procedimentos de uma pessoa na Carolina que casou muitos dos meus paroquianos sem o anúncio de casamento nem a licença. O que ele tem feito até então: parti em uma chalupa para Charleston. Cheguei na quinta-feira e relatei o caso ao Sr. Garden, bispo do comissário de Londres, que me assegurou que cuidaria para que tais irregularidades não ocorressem mais no futuro. 17/4, domingo. O Sr. Garden, a quem eu devo reconhecer que estou em débito pelos muitos ofícios gentis e generosos, pediu-me para pregar, e eu fiz sobre a epístola para o dia. Quem quer que seja nascido de Deus vence o mundo. Devido ao claro relato da condição cristã que essas palavras naturalmente conduziram-me a dar, um homem de educação e caráter objetou seriamente, o que é de fato uma grande verdade. Porque, se isto for cristianismo, um cristão deverá ter mais coragem que Alexandre o Grande. 19/4, terça-feira. Deixamos Charlestown, mas nos deparamos com tempestade e ventos contrários, depois de perdermos nossa âncora e nos debatermos no mar a noite toda. Na quinta-feira, dia 21, com alguma dificuldade voltamos para o ancoradouro de Charleston. 22/4, sexta-feira. Chegando à ocasião da inspeção anual, tive o prazer de me encontrar com o clérigo da Carolina do Sul e à tarde conversamos por longas horas sobre Cristo, nossa justiça, como eu nunca tinha ouvido em alguma visita na Inglaterra, ou dificilmente em qualquer outra ocasião. 30/4, sábado. Vim para a savana e encontrei meu pequeno rebanho em um estado um pouco melhor do que eu esperava. Deus tem se agradado grandemente em abençoar os esforços de meus colaboradores enquanto estive ausente. 18/5, quarta-feira. Descobri o primeiro convertido ao deísmo que eu acredito foi feito aqui. Trata-se de uma pessoa que, por algum tempo, tem sido tão zelosa e exemplarmente religiosa, mas iludindo-se em companhia inocente, ele primeiro sucumbiu de seu zelo e então de sua fé. Desde então encontrei vários outros que foram afetados. Ele tem, até agora, mantido sua causa, mas eu duvido que os apóstolos do diabo, que são dirigentes, permitam que eles fiquem entre duas opiniões por muito tempo. 25/5, quarta-feira. Fui visitado por alguém que foi da Igreja de Roma por vários anos, mas agora estava profundamente convencido, como vários outros, pelo que eu ocasionalmente tenho pregado sobre os graves erros em que aquela igreja se encontra e o grande perigo de continuar como membro dela. Nesta oportunidade, não poderia deixar de refletir sobre os muitos avisos que recebi para me precaver quanto ao crescimento do papismo, mas nenhum que eu me lembre para me precaver quanto ao crescimento da infidelidade. Fiquei completamente surpreso quando considerei, primeiro, que em todos os lugares onde já esteve, o número de convertidos ao papismo, ao catolicismo, não tem a mesma proporção que o número de convertidos
a infidelidade. 2. Que por pior que seja a religião do papismo, do catolicismo, não ter religião é ainda pior. Um batismo infiel em uma prova é sempre 2 vezes pior até mesmo do que um papista idólatra. 3. Por mais perigosa que seja a situação em que um católico ou um papista se encontra com respeito à eternidade, o deísta está em um estado pior, se ele não for sem arrependimento um indubitável herdeiro da condenação. E, finalmente, que tão difícil quanto seja recuperar um católico, um papista, é ainda mais difícil recuperar um infiel. Eu mesmo conheci muitos católicos papistas, mas nunca um deísta reconvertido. Próxima leitura, 29/5, domingo de Pentecostes.